Já estamos de volta com o Jornal Regional e hoje recebemos aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Hoje o assunto é harmonização facial. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Olá, Monique. Tudo bem? Primeiro, o que envolve a harmonização facial? A gente estava conversando aqui no intervalo, antes do vivo, envolve procedimentos menos invasivos e também procedimentos cirúrgicos, né? Sim. Pois é, a harmonização facial, na verdade, a gente sempre diz que a gente inicia a harmonização com a estética do sorriso. Mas junto com a estética do sorriso, sempre vem os terços da face, sempre vem a questão do volume de lábios, sempre vem a questão da região perioral e também, como a gente estava conversando antes, sobre a questão da lipo de papada e outros procedimentos da harmonização facial, que podem envolver procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Normalmente, o paciente que chega até a clínica, ele faz o procedimento primeiro que envolve os dentes e aí depois a harmonização completa da face. Como é que funciona a ordem dos procedimentos? Muitas vezes é um misto. Existem pacientes que vão procurando única e exclusivamente a questão de harmonização facial, seja para um preenchimento labial, seja para a questão de botox com funções estéticas e ou funcionais, seja para lipo de papada. E existem pacientes que vêm primeiro querendo harmonizar o sorriso e num segundo momento, automaticamente, quando aquele sorriso fica em dia, ele acaba dando bola, ou seja, prestando atenção para aquela questão do volume de lábio, para aquela questão do ângulo de mandíbula e para essas outras questões que envolvem a estética facial. Que é um complemento para ficar ainda mais bonito, né? Exatamente, a gente fala que é a cereja do bolo. Verdade. Normalmente, quais são os procedimentos mais procurados, doutor? Assim, a toxina botulínica junto com o preenchimento, principalmente de lábio, são disparados os procedimentos que mais são procurados. Para começar, porque são procedimentos que são feitos em ato único, sem praticamente questão de pós-operatório. Pós-operatório, quando a gente fala, o paciente sai daí e pode ter vida normal. A gente sempre fala, claro, não vai fazer um triatlo, não vai fazer uma corrida de 20 quilômetros logo depois que fez esse procedimento. Mas quanto ao trabalho, lazer, encontros com a família, tudo, a vida segue normalmente, independente do horário que o paciente fez. E por isso com certeza os mais procurados. Preenchimento labial, inclusive a gente tem uma foto para mostrar, não sei se a produção consegue colocar para a gente. E aí também tem imagem, esse é um exemplo, né, doutor Rodrigo? É um exemplo, exatamente. Pacientes muitas vezes que fazem o quê? Fazem todo um procedimento estético do sorriso e muitas vezes aquela questão do lábio, que com o decorrer dos anos acaba ficando mais fino, acaba ficando com mais, entre aspas, frisos, acaba ficando mais marcado, a gente acaba devolvendo o volume. Então, muitas vezes o paciente até começa a fazer esse tipo de preenchimento com uma idade jovem. Por quê? Porque a gente consegue manter a naturalidade desse lábio, aonde vai perdendo esse colágeno e esse volume naturalmente com o decorrer dos anos. É um procedimento que hidrata os lábios, né? Na verdade, sim. Ele dá, entre aspas, vida para o lábio. Ou seja, ele dá aquele contorno, ele dá aquele volume, devolve isso. E, com certeza, esse procedimento é muito mais procurado pelas mulheres, exatamente por conta disso. E, doutora, a gente percebe que ao longo dos anos, quando se chega numa idade mais avançada, a impressão que dá é que a pessoa perde um pouquinho de volume. Isso acontece realmente? Os lábios ficam mais finos? Fica. O lábio fica mais fino, os coxins de gordura, que são os departamentos de gordura que a gente tem no rosto, acabam diminuindo e alterando o posicionamento deles, onde muitas vezes a gente está indicado trabalhar com reposicionamento desses tecidos e ter, assim, um resultado da estética do rosto muito melhor. Previne, então, para os próximos anos também, que vai fazendo aí ao longo da vida, vai ter uns lábios mais hidratados, mais bonitos também na terceira idade? Exatamente. Na verdade, a gente sempre coloca, existem procedimentos desse tipo, que é o procedimento estético, onde o paciente procura, muitas vezes, com uma idade muito jovem para fazer, exatamente por conta disso, por causa dessa naturalidade e para ficar com esse perfil muitos e muitos anos. Legal. Doutora, a gente tem imagem também de um outro procedimento que daí é cirúrgico, mas também envolve a harmonização facial, que é a lipo de papada. O que é a lipo de papada? Pois é. Na verdade, muitas vezes o paciente se queixa dessa questão. Ali a gente estava mostrando nessa imagem que não é só o sorriso que envolve, né? Ou seja, assim, a gente muitas vezes reconstrói o sorriso, como a gente estava falando, e daí ficam outros pontos que a gente acaba indicando a melhora após esse procedimento.
A imagem do antes e depois, que é um pouquinho de perfil, que é a próxima, que quando a gente fala da lipo de papada, o que é? O paciente geralmente tem queixa dessa gordurinha aqui, ó, na região do pescoço, que pega aqui esse ângulo de mandíbula, e muitas vezes o paciente tem, ó, como a gente chama de queixo duplo, quando ele coloca para essa região aqui, ó. Essa foto dá para ver baixo. bem, né? Exatamente. Essa gordura a gente acaba tendo um resultado muito bom quando a gente faz a remoção dela. É uma remoção realmente cirúrgica. A gente fala que esse procedimento é um procedimento feito... são cortes pequenos, mas aproximadamente 3 a 5 cortes, dependendo, cortezinhos pequenos, aproximadamente de 1 a 1,5 milímetros. E a gente consegue tirar e dar uma harmonia para essa região. Existem pacientes que têm indicação, por quê? Porque eles são pacientes que já passaram por um processo de emagrecimento, já passaram por um processo onde melhorou o restante todo e essa região aqui acaba ficando com essa gordura. Existem casos que têm indicações para fazer o que a gente chama de mini lift facial, que daí, na verdade, é um procedimento feito com outro tipo de especialidade, com outro tipo de função e com outro tipo de resultado no final. Mas a lipo de papada, quando bem indicada, quando bem executada, o resultado é fantástico. O procedimento cirúrgico, ele é rápido? Assim, ó, a lipo de papada demora aproximadamente de 1 a 2 horas. Ela é feita sob anestesia local e também com uma sedação através do óxido nitroso, que a gente acaba administrando. O paciente acaba... É uma sedação consciente, onde o paciente fica alerta, ele responde ao pedido, só que ele fica num estágio mais tranquilo. Então, a gente faz todo esse procedimento, ele sai... Isso é bem importante a gente comentar, que é uma faixa que fica para exatamente pressionar essa região e, entre aspas, colar a pele de novo naquele tecido que estava embaixo, com a gordura entre o músculo e a pele. E esse procedimento precisa de um repouso, por exemplo, ao trabalho, um período em casa? Sim, isso aí eu sempre digo que pelo menos uns 2 a 3 dias o paciente deveria tirar de repouso após esse procedimento. Volta-se às rotinas normais de trabalho. Esforço físico e academia, corrida, bicicleta, a gente sempre pede em torno de 7 a 14 dias de repouso. Por isso que eu digo que é um procedimento que ele é bastante procurado, muito indicado, mas que ele, como tem esse pós-operatório, acaba ficando ainda numa terceira colocação no número de procedimentos de estética. Precisa dessa pausa, mas é uma pausa curta, então. Não chega a uma semana. É uma pausa curta. Do trabalho? Um pós-operatório tranquilo. Do trabalho é 2 a 3 dias. É uma pausa curta, é um pós-operatório muito tranquilo. O paciente cuidando bem e tendo as recomendações seguidas, ele se recupera super bem desse procedimento. Todos esses procedimentos o paciente encontra na Gadot Odontologia? Sim, a gente faz todos esses procedimentos que a gente comentou até agora. Além, é claro, de todos os procedimentos odontológicos. Além de todos os procedimentos odontológicos que a gente sempre fala, essa parte da harmonização do sorriso junto com a harmonização facial, ela acaba sendo uma complemento da outra. Por isso que o resultado acaba ficando muito bom. Tá certo, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado.